Tá, vamos dar uma olhada na documentação fornecida aqui pelo OpenSwing. Clicar aqui em Documentation. Nós temos 7 capítulos, pelo menos 7 links. Nós não vamos entrar em todos eles, vamos entrar naqueles que mais nos interessam. O primeiro aqui ele vai dar uma visão global do framework. Tá, como nós já vimos anteriormente, para usar o OpenSwing você precisa pelo menos da versão 1.4 do Java. O framework ele inclui alguns componentes de terceiro, algumas bibliotecas de terceiro também open source, que ele cita algumas, né? Essa HSSF, que é para exportar no formato XLS, essa outra para exportar no formato PDF e RTF, uma classe para o controle de logs, um calendário e um pool de conexão com banco de dados. Ok, o OpenSwing ele é dividido em diversas camadas de software. Então, nós vamos ver aqui através deste diagrama quais são essas camadas. Vou passar logo aqui para o parágrafo de baixo. E aí depois a gente volta e analisa detalhadamente aqui o diagrama. Tá, então, na maioria das suas classes estão relacionadas com os controles gráficos usados na camada de apresentação. Cor laranja. Então, se nós observarmos aqui a cor laranja, nós vamos ter aqui colunas de grid, botões, os controles gráficos básicos, árvore mais grid, a própria grid, a árvore, os diagramas de Gantt, o form, um frame interno, uma janela interna, e aqui o controle MDI. O JFrame, como a gente já conhece, faz parte do Swing normal. Então, isso tudo aqui é a camada de apresentação. O que essas setas significam? Por exemplo, você pode colocar um botão, pode vincular um botão a uma grid, a um frame interno, pode colocar o botão diretamente no JFrame ou dentro de um form. Tá. As outras classes da camada de apresentação são usadas para recuperação de dados, gerenciamento de eventos executados pelos controles gráficos e classes usadas para fazer o log do lado cliente. Tá, cor verde. Então veja, aqui nós vamos ter classes úteis ou classes utilitárias para o controle de log do lado cliente, outras classes utilitárias para o lado cliente, classes para recuperação de dados e classes de comunicação. Tá, o framework também oferece ou fornece classes para o lado servidor, não conectadas diretamente com a camada de apresentação ou com as classes da camada de apresentação. E essas podem ser usadas para aplicações web em 3 camadas. Então são as classes de cor ciano. Veja, nós temos um controller aqui, um servlet, que vai fazer aí o vínculo entre as classes de comunicação e as classes da camada de acesso aos dados, né, com tecnologia ORM. Nós temos aqui algumas classes para trabalhar com o framework Spring. E finalmente também ciano temos as classes que vão controlar o log, fazer o log da aplicação, só que dessa vez lá do lado do servidor. Existem ainda classes para gerenciamento de autorização, por exemplo, gerenciamento de autorização de usuários a determinados itens do sistema. E essas classes elas podem ser usadas independente da camada do lado do servidor, porque elas estão desacopladas da camada de acesso aos dados. Seria, por exemplo, essas classes aqui. Gerenciamento de autorização. Ok? Então veja que as classes aqui de recuperação de dados, elas podem passar pelas classes de comunicação e através aqui do protocolo HTTP ou outro protocolo de comunicação,
ele vai acessar o controller, no caso aqui através do HTTP vai acessar o controller, e esse controller vai acessar essa outra camada, que é uma camada ORM. A camada de acesso aos dados, as classes de acesso aos dados, elas também podem invocar diretamente, observe aqui, ó, Direct Methods Invocation, pode invocar diretamente os métodos dessas classes aqui. Você pode ter aí um framework completo para persistência, como o Hibernate, por exemplo, e as classes de recuperação de dados podem se comunicar diretamente com as classes do Hibernate. Ou você pode ter uma camada de acesso aos dados personalizada, né? E aí você vai se comunicar diretamente com ela também, através da invocação dos métodos. Ok? Então aqui deu para ter uma noção básica, geral, de como é a arquitetura do framework OpenSwing.